Olá, olá, Vicente, nós estamos entrando aqui ao vivo. Doutor Vicente Flávio é vice-diretor da Caixa de Assistência dos Advogados, vice-presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais, e hoje ele vai falar conosco sobre benefícios da Caixa de Assistência aos advogados. Doutor Vicente, eu só estou dando um tempinho aqui para o pessoal ir entrando e verificar se o som está legal. Pode ir falando aí, vai se apresentando que a live é informal aqui. Oi, Patrícia, uma boa noite a todos. E vai ser, para mim, muito, de uma certa forma, é uma satisfação grande falar daquilo que a gente faz lá na Caixa, sabe? E estamos à disposição dos colegas. Afinal de contas, no tempo que a gente passou à frente da OAB, as nossas ações eram mais direcionadas para o lado profissional, né? Para o lado da advocacia em si, né, do lado da atividade do advogado como profissional. Mas, quando a gente chega na Caixa, é interessante o estado de solidariedade que nos pega, que nos abraça. E, a partir daí, a gente começa a trabalhar só com projetos de benefício direto do lado social, do lado assistencial, do lado do esporte, do lado da saúde, aos nossos inscritos, né? Então, é uma experiência que a gente está vivendo lá na Caixa de muita alegria de poder contribuir um pouco com os advogados e advogadas de Minas Gerais, no sentido de dar um suporte, ainda que dentro dos nossos orçamentos não fossem muito mais. A gente, a cada projeto que a gente lança, a cada campanha, seja de Janeiro Branco, Setembro Amarelo, né, o Mês da Mulher, tem a questão também do câncer de próstata. Então, a cada campanha dessa, a gente vibra cada vez mais, né, e a gente se sente responsável, passa até se sentir responsável pela saúde, né, pelo bem-estar, que é esse lado que a Caixa cuida, né, é esse braço da OAB que leva esses benefícios à advocacia. Doutor Vicente, eu vou interagir aqui com o pessoal para ver se o pessoal está escutando, se está entrando, como que está. Estou te ouvindo muito bem, viu? Você está me ouvindo? Ó, quem estiver entrando aí, dá um oizinho, diz se o som está legal, se vocês estão ouvindo. Nós vamos falar aqui sobre a pandemia e as ações da Caixa de Assistência aos Advogados. Vocês podem interagir, podem fazer pergunta. Nós estamos num momento muito difícil. Eu acredito que talvez a maior crise do século, no que tange a uma pandemia mundial. Vamos tratar aqui de questões orçamentárias importantes. Caio, está ouvindo, não está? Deixa eu dar uma olhada. Aqui para mim está tudo certo. Está ouvindo? Muito bem. Estou só esperando aqui. Pessoal, Caio entrou, opa, estamos ao vivo. Eu só gostaria que vocês dissessem se o som está legal ou se o som não está legal. Dá um tempinho para o pessoal responder, doutor Vicente. E como que está lá as ações da Caixa de Assistência aos Advogados? Então, a gente tivemos que cancelar várias atividades, várias ações que a gente tinha programado para o meio do ano e adiamos todas elas a partir de agosto, né? Então nós vamos ter um mês condensado, um ano condensado em alguns meses, mas nós pretendemos, se o orçamento permitir, em razão desses gastos agora, nós queremos fazer acontecer tudo aquilo que foi programado, porque nós temos uma programação anual, né? Então, aquele calendário todo é de nossa intenção cumprir todos eles. Agora, nessa época, a gente está com um olhar mais voltado para a pandemia, né? Para esse surto advindo do conhecido corona. Por mais que a gente tente pensar em algo mais à frente, nós temos que saber primeiro que dia que isso vai acabar, que dia que nós estaremos em segurança para fazer eventos, né, com mais pessoas, de aglomeração. Aí nós estamos falando lá do esporte, palestras, enfim, né, reuniões com a advocacia pelo interior e na capital. Então, isso vai depender, aí, naturalmente, do corona. Enquanto isso,
a gente tem as nossas atividades rotineiras da Caixa, mas realmente a gente sempre em volta desse assunto da pandemia. Olha, a Alexandra Ferreira, só imagens bons. Caio Vieira, São Paulo, ouvindo perfeitamente. Maila, Hanna, som legal. Alexandre Ferreira, parabéns pela iniciativa. Lu Mota, só imagem. O pessoal está entrando. Um abraço para todo mundo aí, viu? Obrigado. Um abraço para todo mundo, doutor Vicente está mandando aqui. Olha, nós vamos primeiro, doutor Vicente, como a live é rapidinha, a gente tem aí um pouco mais de 30, 40 minutos no máximo para falar, eu gostaria que você falasse da campanha de vacinação. Calendário, eu sei que não dá para falar de todas as cidades, mas aqui em Uberaba, Triângulo Mineiro, esse calendário como está, Belo Horizonte também, que me parece que Belo Horizonte está numa situação crítica, muitos casos sendo confirmados, Uberaba, me parece que são 13 casos confirmados, eu não tenho certeza desse número, mas já tem transmissão comunitária. Então, fala para a gente como é que vai ser o calendário de vacinação, a perspectiva referente a essa vacinação. Esse tema tem também tomado a atenção de toda a diretoria, do corpo de servidores da Caixa, porque a vacina que é distribuída na rede pública, ela é a trivalente, né? Essa que a Caixa vai distribuir, ela é a tetravalente, então ela inclui o influenza, né, que é aquele vírus que deu aquele problema todo aí no passado. E nós, como já é a questão da vacinação, ela já é prevista pela Caixa de Assistência ao longo dos anos, nós, no começo do ano, compramos uma quantidade de doses para vacinar a Advocacia de Minas Gerais. E foi mais ou menos o dobro, né? Que nós pedimos. Porque a intenção era vacinar todos os advogados e também os dependentes. O que aconteceu? Nós, desde a aquisição para cá, começou a apertar essa crise, né, esse surto, que aí saiu da China, foi para a Europa, e as notícias chegaram no Brasil, e a gente, então, começou a assistir uma falta, né, o mercado capitalista está aí, uma falta da vacina por parte dos laboratórios. Todos eles são multinacionais, e a nossa vacina, por exemplo, ela vem da Alemanha. E chegou agora, semana passada, no Brasil, né? E a nossa intenção, então, era começar a vacinação no final de abril e estender ela até junho, de uma forma mais suave, né? Com menor gasto, né? Um menor desgaste de tudo, por toda Minas Gerais. Acontece que com essa... Nós tivemos até pressa agora para antecipar, nós contratamos uma empresa terceirizada, assim nós retiramos os nossos servidores das estradas, né? Essa empresa é especialista nisso, ela é do ramo, então ela tem toda aquela lógica, né, de rota, de quantidade, tudo, ela que vai tomar conta disso. Então, nós conseguimos, a muito custo, antecipar um pouco a vinda dessas vacinas da Alemanha, e com isso nós começaremos a vacinação em algumas subseções do estado, agora dia 8, quer dizer, depois de amanhã. E vai ter uma rota, né? São algumas equipes dessa empresa terceirizada que vai fazer todo o trajeto a essa rota, e nós esperamos cumprir isso até o dia, me parece que 13 de maio, que serão as últimas subseções a serem contempladas com a vacinação. Então, por coincidência, né, Patrícia, hoje é que nós tivemos essa rota, né, uma listagem da rota, que dia, horário vai passar. Algumas subseções, o ato vacinal, o gesto vacinal vai acontecer num dia inteiro. Em outras subseções, em razão da quantidade, ela vai ser
num horário específico, às vezes de meio-dia até 4 horas da tarde, porque essas equipes vão passar em mais de uma subseção por dia, né? Eu posso te afirmar, por exemplo, que Conceição das Alagoas, Frutal e Itapajipe acontecerão no mesmo dia, porque permite isso, né? E nós temos que observar todas as regras sanitárias. A vacina tem que estar bem acondicionada, a temperatura dela tem que ser ideal, existe os termômetros, é tudo coisa profissional, né, que acompanha isso, e também o próprio pessoal que cuida da vacina. Então, é todo mundo treinado. Então, nós estamos agora nessa fase de começar a soltar as equipes para as subseções, para começar a vacinação. Vai começar agora, na região perto de Belo Horizonte, começa agora essa semana, algumas cidades do sul de Minas também. Uberaba, doutor Vicente, qual é a data de calendário para Uberaba, Uberlândia, por exemplo? Eu imagino que seja muito próximo aí, Uberaba, Uberlândia, Araxá, pela logística. É verdade. As subseções com menor número de advogados, elas terão uma rota que vai dividir o dia, né? Como eu disse, o caso de Conceição, Frutal e Itapajipe. As maiores, elas... vai ser uma outra equipe que vai cuidar disso, então elas vão ficar, às vezes vai durar um dia, às vezes 2 dias, a depender do tamanho da subseção. Aqui em Uberaba, a previsão é dia 28 e 29 de abril. A mesma coisa também em Uberlândia. Montes Claros vai ser começo de maio, e aí vai, né, as maiores cidades, como é o caso de Juiz de Fora, de Valadares, de Divinópolis, de Pouso Alegre, né? Então, esse calendário vai se estender até dia 13 de maio. E referente à logística dessa vacinação, doutor Vicente, como que vai fazer para evitar a aglomeração de pessoas? Porque nós estamos vendo hoje, por exemplo, aqui na cidade de Uberaba, eu acredito que seja no Brasil inteiro, muitas filas em agências bancárias por conta da questão de logística para receber o salário mensal, enfim. E é uma situação muito complicada. Agora, me parece que a orientação da Organização Mundial de Saúde é para que as pessoas evitem saírem na rua sem máscara. Utilização de máscara, ainda que caseira, geral. Então, há uma projeção, a perspectiva de como será feita essa vacinação para evitar tumulto. Eu não acredito que seja muitos também advogados dentro da subseção, acredito que isso não terá muito problema, né? Nós estamos, na verdade, Patrícia, numa situação especial, né? Nós estamos fora da regra, então nós temos que observar todo tipo de precaução para que, se tiver que pegar, que pegue em menos pessoas possível. Vai existir realmente um distanciamento que nós vamos pedir no no gesto vacinal, né, no dia da vacinação. Em alguns locais, em algumas situações, nós estamos vendo o drive-thru, né, como, por exemplo, aqui em Uberaba teve na rede pública, e é um exemplo que a gente pode, inclusive, admitir nas atividades, e o que nós queremos é realmente dar segurança a todos. Agora, nós poderemos ter alterações nesse roteiro todo, porque se fala que, em Minas Gerais, o pico do contágio e das manifestações, né, dos efeitos da infecção, de quem estiver infectado, vai ocorrer entre 26 e 5 de maio. Uns falam um pouco antes, outros falam um pouco depois, mas vamos considerar aí que seja na segunda quinzena de abril. Certamente nós vamos ter que tomar mais cuidados com isso, porque como que nós vamos convidar as pessoas para ir vacinar, correndo risco de se contaminar? Então, essas situações especiais, dentro de uma situação ainda de vulnerabilidade, nós vamos ter que, às vezes, fazer com que a vacinação ocorra no outro momento. Isso não tem nada ainda, né, de forma alguma definido, nós estamos com o nosso calendário,
vamos, como diz o mineiro, fritar o peixe olhando o gato. De acordo com o que for andando, a gente vai tomando as providências. Doutora Fabiana Oliveira está participando aqui. Iniciativa muito importante. E uma sugestão: a Caixa de Assistência poderia fornecer máscaras e álcool em gel como medida preventiva. Fica aí a sugestão da doutora Fabiana. Então, vou até aproveitar o gancho para dizer que nós estamos realmente preocupados com isso. Hoje, eu, pessoalmente, fiz contato com fábrica de álcool gel. Eles queriam vender álcool líquido, não tem como a gente fazer isso, né? E volátil demais, não protege. É bom até falar que o presidente Luiz Cláudio tem ficado por conta disso. Ele não esconde ninguém que é diabético, então ele está trabalhando de casa, tomando todos os cuidados, e pensa nisso o dia inteiro, nessa vacinação. Agora, como vem a vacinação? Numa época em que nós estamos acometidos por um surto de gripe, pode deixar a impressão que nós vamos resolver o problema dessa gripe. Não é assim, né? A vacina ela é preventiva, então ainda não tem a vacina do Covid-19. Isso vai acontecer daqui a um tempo, né? Como foi do influenza, por exemplo, só agora que nós temos a vacina dele, né? Então, essa vacina não vai cobrir a cepa do Covid-19. Vamos deixar isso claro, porque senão a gente pode ter alguma má interpretação nesse sentido, né? Doutor Vicente, isso é muito importante. Nós estamos aqui tratando de uma live para advogados. Nós estamos aqui com o vice-presidente da Caixa de Assistência aos Advogados de Minas Gerais. Para quem não é advogado entender essa live, porque às vezes a pessoa está entrando e não está também entendendo. O que estão falando de vacinação? Nós estamos falando especificamente de um grupo de pessoas que têm um órgão que se chama OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, que inclusive é uma das instituições mais respeitadas, do qual eu orgulhosamente faço parte. E nós estamos tratando aqui de uma entidade de classe que tem contribuições mensais para a OAB, e parte dessas contribuições mensais são divididas entre subseções. Em razão disso, a Caixa de Assistência dos Advogados está nos fornecendo ações concretas para auxiliar o advogado nesse momento da prevenção. Lógico que eu acredito que a Caixa de Assistência e a OAB, de forma geral, vai também utilizar a questão pública, que é vir ao público, falar, por exemplo, evitar as formas de contaminação, esse serviço público essencial que o advogado sempre faz, e porque ele é essencial à administração, como está na própria Constituição Federal. Mas, só para situar o pessoal, o que nós estamos conversando. Então, é um assunto, essa live é para advogados inseridos dentro do estado de Minas Gerais, que fazem parte de uma entidade. Nós estamos falando aqui dos benefícios tragos a esses profissionais que fazem as suas contribuições, como o INSS, a contribuição social, e está recebendo aí de volta a contrapartida por meio de seus dirigentes. Doutor Marcos Alves da Silva. Doutor Vicente, a vacinação dos dependentes nada altera, correto? Bom, muito boa a intervenção do professor Marcos. O que nós temos, como eu disse lá atrás, nós compramos uma quantidade de doses numa época que esse surto ainda não tinha chegado. E nós compramos de forma independente, nós não dependemos do governo ou do Conselho Federal. A Caixa de Assistência, como eu disse, é um costume fornecer essa vacina, nós compramos diretamente. E de lá para cá, com o sumiço das doses do mercado e com a chegada do surto, a procura foi muito grande. Então, nós demos preferência, claro, para a advocacia, e os requisitos adimplência até 2019, 2020 não estamos exigindo, e para os dependentes. Só que isso é enquanto, se fala aí no comércio, né, enquanto estoque houver. E a procura pelos dependentes, pela vacinação dos dependentes, que era paga R$ 55 a dose, enquanto no mercado está 130, 140, já havia até 160,
nós abrimos o cadastro para os dependentes, só que se esgotou até mesmo antes do prazo que a gente tinha para organizar toda a logística, né? Então, os dependentes hoje, nós podemos até vir no futuro a praticar um segundo ato, o gesto vacinal, como fizemos no passado, mas nós dependemos de doses no mercado. Quero esclarecer a vocês que até existe um documento do Conselho Federal denunciando que as doses que algumas caixas de assistência do Estado adquiriram não chegaram. Então, nós temos hoje colegas nossos de outros estados que terão que procurar outra alternativa para fazer a vacinação, porque a Caixa não conseguiu, não é que não queria, a Caixa daquele estado não conseguiu fazer a compra. Teve laboratório que vendeu, recebeu e não entregou. Então, existe aí, agora, nesse momento, vários fatos que podem comprometer, né? Mas Minas Gerais está segura, nossa vacina já está no Brasil, essa semana já está começando a vacinar. Com relação aos dependentes, então, só se no futuro houver uma disponibilidade no mercado de mais doses. A dúvida já é esclarecida. Ela perguntou quem não conseguiu, Mayla Hanna, quem não conseguiu preencher o formulário gerando o boleto para os dependentes até 3/4, como proceder. Mas aí, ao longo da conversa, já supriu a dúvida dela. Doutor Vicente, vamos falar um pouquinho de 2 benefícios que eu vi no site, até por causa da escassez do tempo. Eu acho interessante esclarecer, acho que vai dar um bom debate, que é cesta de alimentação e o benefício mensal, incapacidade total e parcial, e o repasse de uma resolução da OAB Federal para as caixas de assistência. Foi anunciado o repasse de um valor para que haja medidas de emergência de proteção aos advogados. Então, eu queria que o doutor colocasse para nós essa resolução, salvo engano, a resolução 7, e esses 2 benefícios. Nós vamos tratar aqui um pouquinho quais são esses benefícios, carência e esse repasse da Caixa. Como que está sendo? Se já chegou em Minas Gerais? Se não chegou. Patrícia, me desculpe, são 3 assuntos. É o Conselho Federal, a cesta alimentação. Vamos por parte. Cesta alimentação. Tá. Bom, no site tem lá um programa de cesta alimentação. Como será feito isso? Como eu disse um pouco antes, lá na Caixa de Assistência a gente tem um orçamento programado no ano anterior, que depois o Conselho Estadual aprova, né? E nós temos orçamento como um poder público. Tem a parte da saúde, tem a parte do poder público, né? Tem a parte da saúde, tem a parte da educação, a parte do esporte, né? Pagamento de funcionários, servidores. Assim também lá na Caixa. O presidente do Sclub, o doutor Thales Cata Preta, que são o presidente e o tesoureiro, eles levam isso a ferro e fogo, porque nós temos que dar também, né, o nosso exemplo. Então, o direcionamento que nós demos para a gente conseguir atender a parte mais afetada desse surto, que são os grupos de risco, em especial os idosos, nós aprovamos um benefício, né, criamos ele, na verdade, que ele não tinha, em razão da situação atual, que é o Cesta Alimentação. Esse benefício ele é prioritariamente para os idosos em estado de vulnerabilidade. Então, nós temos aí, de certa forma, se for analisar o que é vulnerável, um entendimento até meio que subjetivo, mas nós temos nosso serviço social composto por assistentes sociais, psicólogos, que sabem, e pessoas do serviço social também, que sabem lidar com isso, têm instrumentos para aferir, né? E eles vai ficar a cargo dele. Então, isso é uma questão técnica, né? Há exemplo também dessa cesta alimentação, quero lembrar a vocês aquelas enchentes que nós tivemos em Minas Gerais, agora 3, 4 meses atrás, onde aquela região ali de Carangola, de Poço Fundo,
Manhuaçu ficou inundada e vários colegas ficaram sem escritório mesmo, em áreas que nunca havia sido inundada na história daquelas cidades, ali, daquela região. Nós tivemos, inclusive, colegas que, em vez de dar livro, ajudar em computador, os outros, né, o próximo, eles alugaram caminhões com água para lavar os escritórios, que era, naturalmente, a primeira ação, né, que deveria ser feita num caso de sujeira, como era realmente o caso de limpar os escritórios. Então, naquele momento, nós também criamos um outro benefício, que era para ajudar aquelas vítimas, né? Graças a Deus não tivemos vítimas fatais, mas os prejuízos foram grandes, tanto de livro, de móvel de escritório, de computador, de arquivos, né? A gente tem histórias tristes dessa parte profissional que nos relataram lá. Bom, então, essa cesta alimentação, nós temos orçamento para 1.000 cestas, né? Os pedidos já começaram a chegar lá na Caixa, então agora vai começar a outra fase, que é a fase de análise disso, e o mais rápido possível a gente quer entregar, porque a fome não espera ninguém, né? Ela chega e aí é a hora da gente acudir naquilo que a gente pode. E ela pode vir tanto em forma física mesmo, uma cesta de alimentação, como será em vale também, né? Um cartão com crédito, aí o familiar vai até o supermercado, onde for, e faz a aquisição daquele material. Você também mencionou uma decisão lá do Conselho Federal, que distribuiu 10 milhões entre as 27 seccionais. Seccionais são as OABs do Estado. Só um minutinho, doutor Vicente. Eu vou voltar aqui, porque o doutor Marcos fez uma pergunta da vacinação. Só para não perder o time, a gente vai voltar nesse ponto. O doutor Marcos, mas para os dependentes pagos, haverá vacina? Quem já pagou? Que assim, sim, foi gerado um boleto. Sim, haverá vacina. E é uma logística muito difícil para nós, porque nós vamos vacinar todo advogado que estiver adimplente até 2019 e que tenha interesse. Então, essa vacina, ela é para advocacia, não é para levar para casa, trocar, mandar o vizinho. Já chegou até caso lá de as pessoas consultar para ver se a dose dele poderia ser dada para outro. Não é, né? Ele vai lá, toma ela é pessoal, vai tomar ela, e então isso, em razão da gente não ter como mensurar de forma exata a quantidade de advogados e advogadas que nos procurarão, os estagiários também, que nos procurarão para fazer o gesto vacinal, nós fizemos uma estimativa, né, em parceria, isso é claro, com os presidentes de subseções e com os delegados da Caixa, que existem em todas as subseções. Então, quando nós tivemos essa estimativa da advocacia, aí nós abrimos isso para os dependentes. E todos aqueles que pagaram, naturalmente, é nosso dever levar a vacina até eles, né? Doutor Vicente, é só para não perder, e depois a gente volta lá naquela questão do repasse, essa cesta de alimentação, pessoal, muito importante, quem não precisa, não pegue. Por favor, é só para quem precisa. Então, vamos ser solidários nesse momento, porque é uma questão orçamentária, não tem dinheiro para todo mundo, o órgão tem, nem o Estado tem. Então, quem não precisa, não pegue, por favor. Vamos ser solidários nesse momento com os colegas que mais necessitam. Até acho, doutor Vicente, eu vou ler aqui alguns requisitos e a gente até precisava discutir pessoas que estão fora desse requisito, nem que seja uma ajuda solidária, daquele que de fato pode concentrar essa ajuda para outros colegas abranger mais. Mas eu peguei lá no site 60 anos ou gestante, então esses dois requisitos, 60 anos ou gestante, pode haver outros casos que serão deliberados pelos assistentes sociais. Vulnerabilidade social, o conceito de vulnerabilidade social é amplo, mas é para quem necessita. Obviamente, se você tem alimento, para que você vai pedir? Então, você está sendo solidário. Então, nesse sentido, precisa ser duro, né, doutor Vicente? Perguntei para todo mundo. Inscrição ano, está lá no site. E esse aqui, doutor Vicente, podia ser deliberado, porque
há muitos advogados aí que estão menos de um ano e eu acho que vão ser... O nosso problema é que isso está no estatuto, né? E aí como é que a gente vai conceder um benefício de forma ilegal, em que pese a nossa vontade de assistir todo mundo? Mas fica aqui a sugestão. E em relação aos advogados mais novos, nós também estamos preocupados com eles, porque boa parte fazem diligências, fazem audiências, né? E com isso tudo parado, como que esses colegas estão conseguindo sobreviver? Ou aqueles que têm reservas, será que ela vai conseguir atender eles nesse período, né, de paralisação do judiciário e de tudo? E depois dessa paralisação, como é que vai ser o ritmo da advocacia? Né? As audiências vão continuar acontecendo, vai precisar deles, mas... E será que, nesse período agora, o tribunal ou os tribunais não vão acelerar ainda mais o processo tecnológico, né? Ou seja, o processo de videoaudiências, de videoconferências? Isso será que não vai ainda impactar mais na atividade do advogado jovem? É uma preocupação nossa. Então, agora o desafio é realmente pensar neles, assim como nós já pensamos nesses mais vulneráveis, que é a questão, né, de saúde e é o grupo de risco, né, do corona. E esperamos que a gente consiga, tomara que nem precise dessas 1.000 cestas, né, porque isso significa que todos estão bem. E nós temos também uma dificuldade, doutora Patrícia, que é de abordar o necessitado para oferecer a cesta. Isso não pode parecer uma esmola, né? Então, existe aí alguns cuidados que nós pedimos a todos para que aquilo sirva de alegria, aquilo não pode servir, né, de uma tristeza em razão da necessidade. Ele está sofrendo uma vez, vamos fazer sofrer mais, né? Se Deus quiser, isso aí tudo vai passar, nós vamos voltar à nossa atividade econômica. Agora, nós temos que, de fato, ter um isolamento social para evitar que haja perdas. No Brasil, já tivemos perdas aí, pelo menos declaradas, de 2 ou 3, acho 2 colegas advogados. Tivemos um episódio também de uma conferência das mulheres, que teve, acho que, vários casos de coronavírus. Então, de fato, precisamos repensar as questões de reunião pública. Isso é algo que eu também, enquanto empresária, enquanto uma empresa de curso, preciso repensar. Nós vamos ter que oferecer garantias pós-pandemia. Pós-pandemia não é simplesmente chegar na rua e voltar. Eu acredito que nós vamos ter que voltar de uma forma mais consciente e melhor trabalhada. Aí, doutor, você estava falando aqui, depois eu sei exatamente o ponto que eu cortei ali, que foi a questão do repasse. Mas fica aí a indicação, assim como a OAB Federal fez, eu confesso que eu critiquei no primeiro momento, depois eu percebi a necessidade, que é a criação de uma campanha para aquele que não teve condição de adimplir a anuidade de 2019 também. Maior, então nós precisamos ser solidários. Uma outra coisa que eu queria colocar é a rapidez do fluxo de informação. O doutor Anderson falou que tem uma comissão, mas há alguns processos que o pessoal relatou que tem demorado algum tempo. Como que está essa questão da notificação? Olha, esse precisa desse benefício, esse precisa... Esse fluxo, em que pese a Caixa não ter os servidores fisicamente lá na sede, nossos servidores estão em sistema de home office. Então, esse pedido, ele chega por e-mail, né, ou pelo correio, quando dá, não sei nem se o correio está funcionando, acho que não, né, e ele é formalizado, né, ele é incluído no sistema. A cada fase, aquilo é como um processo aqui no fórum, ele dá os passos para quem coordena isso, um sistema bem completo, e ele, de certa forma, é ágil, né? Por enquanto, nós estamos conseguindo despachar. Desculpa.
Hoje, inclusive, a doutora Mariana Tavares, que é a nossa secretária-geral, e a doutora Kátia, que também é secretária adjunta, elas estão fisicamente lá na Caixa para despachar os processos, né, tomando todos os cuidados, mas elas estão imbuídas disso e comandam essa dinâmica toda dos relatores. Foram convocados relatores adicionais para prestar esse serviço à advocacia, né, para fazer com que isso realmente ande. Eventualmente, alguns desses colegas se dispuseram, pode ser que eles tenham outras atribuições e que isso pode realmente atrasar, é o caso de devolverem, nós já estamos atentos a isso, para que passe a um outro relator e assim seguir o fluxo. Eu queria voltar, Patrícia, se me permite, só na questão lá do Conselho Federal, e é coisa rápida, lá não tem muito o que falar do provimento, aliás, da resolução, é que eles distribuíram 10 milhões para 27 seccionais. Então, fizeram uma forma proporcional ao número de inscritos. Então, Minas Gerais, me parece que ficou com 700 mil reais desse bolo. Se você dividir isso aí para 120 mil advogados, vai dar quase nada, né? Se você for diminuindo isso para um percentual, esse número vai crescendo, mas não é nada representativo e é claro que pode ajudar, sim, vai aumentar o bolo, né? Nós vimos aí medidas econômicas que tirou um pouco do DPVAT, tirou um pouco não sei da onde, veio um pouco da Lava Jato e assim faz um bolo maior. Então, de alguma forma, isso realmente pode ajudar. Não, ótimo, doutor Vicente. E a gente sabe que tem uma questão orçamentária para a quantidade de advogados que nós temos. Fabiana Oliveira, os pedidos de auxílio mensal extraordinário serão analisados prontamente durante a pandemia do Covid-19? É a questão da demora na análise que eu estava te falando, doutor Vicente. Sim. Então, aí deve ser os processos de outros benefícios, né? Porque nós temos auxílio extraordinário, auxílio de renda mensal, auxílio maternidade. Então, nós vamos continuar com o fluxo, mas, naturalmente, observando essa demanda muito urgente que é dos vulneráveis, né? E os demais processos estão seguindo a sua tramitação. Todavia, pode ter diligências para fazer em alguns processos que, às vezes, vai demorar um pouco mais, né? Nós não temos como, hoje, mandar um serviço social na casa de alguém ou fazer alguma diligência na rua. Então, algumas travas existem aí ainda, mas todos estão caminhando. Nós temos aí o último assunto aqui, já 18h39, 2 minutinhos, tá? Que é o benefício mensal em capacidade total e parcial, que fala um pouquinho, esse benefício também foi criado agora, doutor Vicente, esse benefício mensal, porque nós estávamos falando da cesta de alimentação, mas existe um benefício mensal, e aí eu queria saber quanto tempo, se é durante a pandemia, é uma espécie de seguro, como que funciona? Não, doutora Patrícia, na verdade, nós chamamos de auxílio mensal, ele já faz parte desses benefícios que a Caixa possui há muitos anos, e ele é destinado a quem tem uma carência, e ele é regularmente concedido em até 6 parcelas de 600 e poucos reais, né? Que, então, respondendo a sua pergunta, ele, nesse caso aqui, se for feito o requerimento na Caixa, ele vai até ultrapassar a pandemia, se Deus quiser, né? Queria também aproveitar, já que nós estamos aqui conversando, no ano passado, a Caixa de Assistência concedeu 4 milhões e quase 4 milhões e 100 em benefícios, seja o extraordinário, seja o auxílio mensal, seja o cesta alimentação, seja o maternidade, né?
em qualquer uma aí, eu não tenho aqui agora a discriminação de cada um deles, mas superou 4 milhões de reais no ano passado. E esse ano nós temos esse valor para conceder em benefícios, justamente em razão daquilo que foi praticado ano passado. Então, foram medidas de contenção, foram simplicidade em vários atos internos, as coisas mais diretas, para não gerar retrabalho, né? Esse é o reflexo do que nós temos. Então, eu acho que hoje a Caixa de Minas Gerais, ela está assistindo muito bem os seus inscritos, naturalmente, dentro da possibilidade, dentro do orçamento. Eu vou encerrar a participação, só essa questão do benefício mensal, eu peguei lá no site, e então exige uma carência, que depois tem que verificar, que carência é essa? Deve ser uma quantidade... né? Tem que ter dificuldade financeira, tem que ter... Dificuldade financeira, deve 1 ano de inscrição na OAB, kit com anuidade, e aqui, kit com anuidade, inclusive, desse ano, doutor Vicente. 2020. Pelo estatuto, sim. Pelo estatuto, se fala de que os benefícios são concedidos aos adimplentes, porque esse processo ele se retroalimenta, né? Ou seja, quem paga vai pagando, vai possibilitando da gente fazer mais benefícios. Então, uma das exigências é a adimplência até seria 2020. Mas, em razão de ter até feito o adiamento do vencimento da anuidade, que foi, isso já é um ato da OAB, tá? Do presidente Raimundo, nem é da Caixa, isso não cabe à Caixa, mas também foi feito a prorrogação até 29 de maio para pagamento sem juros, sem multa. A doutora Fabiana perguntou se o pagamento de uma parcela de anuidade de 2019 possibilita estar em adimplemento para fins de concessão dos benefícios. Parece que é do ano todo de 2019, né? Que precisa Não, aí você vai aplicar aquela regra geral de que, uma vez tendo a negociação, se acaso estiver atrasado, uma vez tendo a negociação e você está pagando, você voltou até a adimplência, não é isso? Então, não, mas aí é um acordo. Fez o acordo, pagou a adimplência. Mas, então, mediante esse acordo, beleza, é considerado 15. E aí passa a ter direito ao benefício da Caixa. Patrícia, eu queria também trazer o conhecimento... fica à vontade. Que, além desses benefícios em pecúnia, em alguns atos da Caixa, o presidente Luiz Cláudio também, nós implantamos um serviço 0800, que é só para a Caixa de Minas Gerais. Que o 0800 são 2 0800. Um, para a pessoa ligar, saber sobre os sintomas do corona, os efeitos e o encaminhar para tratamento. Então, nós temos lá nutricionistas, temos enfermeiros, temos médicos e psicólogos. Tá? O 0800 até posso deixar com vocês aí, para que os nossos colegas, acaso vejam alguém em dificuldade, que faça a indicação, que o pessoal é realmente muito preparado para isso, é uma empresa que já cuida disso, né, por telefone, e é o 0800 050 0112, tá? 0800 050 0112. Isso está nas nossas páginas, no Facebook, está no site, está também no Instagram, não é difícil ver. O outro 0800 foi só da parte psicológica, não só de quem tem o corona, mas às vezes alguém está com depressão, às vezes algum colega tem alguma doença que ela agride mais e baixa a moral do advogado. Então, tem também esse 0800, que foi criado agora, todavia, é vontade da diretoria de fazer com que isso se estenda até mesmo pelas nossas campanhas fortes do Setembro Amarelo, que é a prevenção da depressão, e o branco também, que é da saúde mental, todos ligados à saúde mental,
que isso se estenda por tempo indeterminado para prestar serviços aos advogados. E nós temos também uma notícia mais recente, que é de uma linha de crédito numa cooperativa de crédito. Isso aqui foi trabalho até do Dr. Rodrigo, que numa linha dessa de empréstimo pessoal, de até R$30 mil, com 90 dias para começar a pagar, 36 parcelas, ajude 1,49%. Quer dizer, quem está aí, às vezes, em cheque especial ou em cartão de crédito, né, não é uma taxa mais barata do mundo, né, não é, mas, por se tratar de uma situação emergencial, eu acho que também de certa forma, um benefício para aqueles que possuem alguma necessidade. E, nesse caso, o telefone também pode procurar nas nossas redes, que está lá, mas o telefone é o 34 3818 2699. 34 3818 2699. Essa cooperativa, inclusive, fica em Patos de Minas, que foi a melhor taxa que nós encontramos e as melhores condições. Então, fica aí esse auxílio psicológico. Nós estamos vivendo um momento realmente muito difícil, um momento de confinamento, e muita gente não... assim, nós não estamos atendendo fisicamente os clientes, estamos preparando aí o teletrabalho. Então, nós estamos com profissionais utilizando o teletrabalho, que é algo que precisa se pensar aí nas próximas campanhas, né, doutor Vicente? E retirar esse aspecto tão físico do advogado e voltar ele mais para o virtual. Eu acho que essa pandemia nos deu um sentido maior de repensar muitas profissões, inclusive a advocacia. Eu quero agradecer muito, doutor Vicente, você vir esclarecer referente às questões da Caixa de Assistência aos Advogados. Isso é muito importante. Nós notamos que havia uma falta de informação. Não tem que ter vergonha de pedir um auxílio, porque é um momento difícil, principalmente para o jovem advogado, acho para todo mundo. Qualquer um pode ser pego de surpresa no elemento pandemia, que vem em algum lugar que não se sabe quando, e de repente para toda a produção, não só nacional, mundial. O mundo parou. Então, vamos ter que repensar uma série de coisas. Então, e também, doutor Vicente... Me desculpa, Patrícia. Imagina. Não, na verdade, nós temos que aprender, né, sempre com a vida. Agora nós estamos aprendendo como lidar com a situação de paralisação. E, daqui a pouco, lidar com a retomada disso tudo, que é muito pior que aquela greve dos caminhoneiros, né, que é greve de servidores, greve de bancários. E aí tem aquela máxima que hoje os profissionais eles têm que ter a capacidade de aprender, de esquecer o que aprendeu e de reaprender. Como você disse, muita coisa vai mudar, partindo para um lado maior aí da nossa área, que é o lidar com o judiciário. Eu creio que devamos ficar atentos, pois pode acontecer da centralização da jurisdição às cidades maiores e a cada vez mais distantes do povo, porque descobriu-se que os juízes podem trabalhar de casa, os servidores podem trabalhar de casa, e os processos em que pese paralisados, alguns deles estão andando aí, os juízes estão trabalhando, né? Por isso que isso pode trazer essa centralização que nós, então, perderíamos a presença física do juiz nas comarcas menores, ou seja, centralizaria uma cidade como Uberaba, aqui perto nós temos comarcas menores que poderiam centralizar isso, Uberlândia é a mesma coisa, Belo Horizonte, assim vai, né? Isso justamente em razão da economia que isso vai gerar, porque nós sabemos que o orçamento do judiciário já está quase exaurido, por isso diminuíram muito os concursos, né? Não só do judiciário em si,
do Poder Judiciário, mas também do Ministério Público, das carreiras jurídicas em geral, como delegados e servidores. Não é isso? Então, pode ser que tenha também reflexos indesejados aí para frente. Ou não, né? Porque se descobriu que a gente pode viver com menos, sem muito prédio, sem muito luxo. O Congresso funcionou em 2 dias, com 3 medidas muito importantes. Foi em 3 dias de votação intensa e conseguiu aprovar uma flexibilização trabalhista, queira ou não, boa ou não. Eu acredito que ela está falando aqui com uma pessoa que é ligada ao direito social, mas eu acredito que seja no momento para evitar a perda de empregos, e foi muito rápida essa deliberação de medida provisória. Quero aqui fazer um convite aos advogados que participem da OAB enquanto críticos, mas também fortaleçam a profissão enquanto advogados. Quem não é advogado e que estiver assistindo, saiba que qualquer direito, qualquer coisa que você for fazer na vida, você tem que saber o mínimo de direito básico para que você consiga um bem da vida necessário. Então, o advogado, ele é importante na realização da justiça. Eu tenho orgulho de ser advogada, tenho certeza que o doutor Vicente tem muito orgulho de ser advogado. Não tem que ter vergonha de pedir os auxílios emergenciais de forma alguma, que é um momento atípico, e quero convidar todos os advogados que têm condição de participar de uma luta para que aqueles outros que não estão abarcados dentro dessas medidas da OAB, ou seja, às vezes não tem adimplemento no ano de 2019, e não estou aqui condensando, acredito que é preciso honrar os compromissos sempre, mas a gente não sabe o que aconteceu com essa pessoa. E para que façam, o doutor Vicente encabece aí uma campanha de doação, alguma coisa, para que a gente possa ajudar esses outros colegas também, ok, doutor Vicente? Não, Fica claro. Aqui o nosso auxílio para isso. Eu acho que a gente tem, porque esses benefícios, Patrícia, ele não tem aspecto previdenciário, ele é curto, né? Se for imaginar uma vida. Então, nós nem teríamos condições de fazer algo à distância. Mas nós precisamos de retomar. E eu quero, então, conclamar os colegas que estão numa situação melhor que a de muitos, né, que certamente já teve lá atrás os seus momentos de dificuldades, que, quando retomar as atividades, pense em emprestar uma sala para um colega que não está podendo pagar o aluguel no momento, pensem em contratar um colega, se não for um contrato de trabalho mesmo de forma exclusiva, mas fazer uma parceria com o colega em determinadas ações. Às vezes tem petição parada lá para entrar, né, com ação para ajuizar, ou então audiências para fazer, um processo que vai demandar cuidados. Então, façam essas parcerias, ajude também um colega que esteja em dificuldade, que, de certa forma, Deus está olhando por tudo e vai abençoar a todos para que a gente saia dessa com menos arranhões, né? Tanto da parte psicológica, quanto da parte financeira, da parte profissional, para que nós todos possamos tocar nossas vidas e tratar das nossas famílias. Muito obrigada, doutor Vicente, pelo seu tempo, pela sua participação. Acredito que tenha ajudado muitas pessoas, advogados, colegas advogados da área jurídica, nesse momento difícil. Obrigado. Quero mandar um abraço a todos que também tiraram um pouco do seu tempo para, a pedido e a convite da doutora Patrícia, se conectaram e a gente pôde, então, em poucos minutos, falar um pouco para até também responder alguns anseios aí sobre a nossa Caixa de Assistência, que posso confessar a vocês que me tomou com esse espírito de solidariedade que a gente desperta ao tomar conta, às vezes até da vida dos outros. Tá bom? Muito obrigado pelo convite, Patrícia, e estamos sempre à disposição, tá bom? Obrigada, abraço aí todo mundo. Lisandro, eu vi que você está aqui, parabéns. Obrigada, Fabiana, pela participação, doutora Maria, doutora Lisandra, doutora Maria Cristina,
Eu dispenso, doutor, e eu sou muito informal, então eu começo a falar também. o nome das pessoas. Mas eu acho que conheço todos aí. Um abraço para todos vocês, gente. Marla, Fabiana, Marcos, Maria Todo Cristina. mundo. Abraço, obrigada, doutor Tudo de Vicente. bom, gente. Fique com Deus. Deus.